terceira pergunta é atinente e resumindo aí esse assunto tratado nas duas anteriores. Ora, competência tributária é o mesmo que capacidade tributária? E aí nós temos dois institutos diversos aí e bem complexos do direito tributário. Mas antes de responder esse terceiro questionamento, eu queria pedir a vocês, né, que deixem o seu like, que se inscrevam no canal e que compartilhem esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, a esse conteúdo especializado de direito tributário, tá certo? Então, veja, a primeira pergunta foi: tributo é o mesmo que imposto? Nós vimos que não, né? O que é competência tributária? Aquela outorga constitucional para se criar tributo, né? É o poder dado pela Constituição aos entes federativos para se criar. E agora, a terceira questão é: competência tributária é o mesmo que capacidade tributária? E eu já adianto que não. Nós vimos na segunda pergunta que competência é outorga constitucional para se criar tributo, poder dado pela Constituição para que os entes federativos, se assim quiserem, instituam certos tipos tributários, né? Isso é competência tributária. Capacidade não tem nada a ver com competência. Competência é uma coisa, capacidade é outra. Capacidade tributária é a possibilidade de se figurar num polo ativo e num polo passivo de uma relação jurídica tributária, tá certo? Então, veja, capacidade tributária é a possibilidade de cobrar e ser cobrado, tá certo? E a capacidade de cobrar, de figurar no polo ativo de uma relação jurídica tributária, em regra geral, ela é realizada por aqueles entes federativos que detêm a competência, né? É um assunto interligado. Então, veja, a União, em regra geral, né, ela tem a capacidade ativa de cobrar os tributos da qual ela tem competência. Da mesma forma, assim por diante, os estados e o Distrito Federal e os municípios. Então, esses entes federativos que detêm a sua competência tributária conforme determinado na Constituição, eles podem, em regra geral, melhor, eles figuram no polo ativo de uma relação jurídica tributária, exercendo assim o seu poder de cobrança, né, através de um processo administrativo, em princípio, ou de uma execução fiscal. Agora, e no polo passivo, né? Quem pode figurar aí? Quem pode ser o sujeito passivo de uma relação jurídica tributária? Esses aí, previstos lá no CTN, podem ser o contribuinte ou o responsável. Então, veja, são coisas distintas também, né? O sujeito passivo como gênero se subdivide em contribuinte, aquele que tem relação direta, né, com o fato gerador, aquele que realiza o fato gerador, né? E o responsável é aquele que, sem se revestir da característica de contribuinte, é um terceiro ali que, por lei, é obrigado a realizar o cumprimento daquela obrigação, tá certo? Mas sem se revestir da característica de contribuinte. Então, veja, capacidade tributária é a possibilidade de figurar no polo ativo e no polo passivo, de cobrar e de ser cobrado. Mas tem um detalhe: quando nós trabalhamos ou mencionamos a ideia de capacidade tributária, já vem à mente a questão da capacidade civil, né? Sempre tem aquelas pessoas que são absolutamente incapazes, relativamente capazes e absolutamente capazes, né? Aqueles que são totalmente capazes. Então, em relação à idade, aí nós temos, né, até os 16 anos, dos 16 aos 18, e acima dos 18 anos nós temos a capacidade plena aí, quando nós falamos de capacidade civil. Agora, quando nós tratamos de capacidade tributária, não tem nada a ver capacidade tributária com capacidade civil. Lembrem-se, o artigo 126, que trata de capacidade, inclusive ele é literal nesse sentido.
ele nos traz que a capacidade tributária, ela independe da capacidade das pessoas naturais, de achar-se as pessoas naturais sujeitas a algum impedimento, ou as pessoas jurídicas de estarem regularizadas. O que importa para o direito tributário, como a gente estuda nos livros, né? A realização do fato gerador. Então, veja, independentemente, né, de ter capacidade civil ou não, se o fato gerador ocorreu, paga-se tributo ou cobra-se tributo. Se o fato gerador foi realizado, aquele que por lei é determinado o seu cumprimento, ele tem total capacidade tributária. Então é muito comum esse questionamento, tá, gente? Capacidade tributária não tem nada a ver com competência, né? São institutos distintos e mais. A capacidade tributária não tem nada a ver com capacidade civil. Então é muito comum nos depararmos aí no dia a dia com questionamentos nessa ordem. Veja, o fato de uma pessoa ser menor de idade o leva à incapacidade tributária, ou seja, à impossibilidade de cobrança em relação a ela de um tributo realizado, né? De forma alguma. O fato de ser menor não retira a capacidade tributária. Então, veja, imagine que uma pessoa com 13 anos de idade, um hacker, possa desenvolver aí um programa de computador famoso e acaba ficando milionário com isso e vendendo esse produto e prestando serviço de manutenção sobre esse produto. Ora, a capacidade tributária dele é mantida e, se ele não pagar, ele pode ser figurar aí num polo passivo de uma relação jurídica tributária. É claro que, em caso de processo, né, nós temos aí as pessoas que vão responder por ele aí, ou que vão acompanhá-lo no processo administrativo, num processo judicial ou administrativo. Mas a capacidade tributária independe de capacidade civil. E vou mais além. Quando se trata de pessoa jurídica, nós sabemos que a empresa, o exercício empresarial, ele independe de estar regular ou irregular, devidamente constituído ou não. O fato de não ter a regularidade não impede, não retira a capacidade tributária. Então, se alguém realiza uma venda de uma forma irregular, uma atividade empresarial irregular, sem os devidos registros nos órgãos competentes, se ele presta um serviço, ora, e tem renda com esse serviço, angaria valores com esse serviço, com a prestação de serviço ou com a venda de produtos, ele tem sim preservada a sua capacidade tributária. Não é pelo fato de estar irregular que ele não vai ser tributado. Mais uma vez, o que importa para o direito tributário é a ocorrência do fato gerador. E se ele ocorreu, as pessoas determinadas por lei, independentemente se tem capacidade civil ou não, se está regular ou não, elas têm a capacidade tributária. Então, só para concluir, né? Tributo não é o mesmo que imposto. Imposto é uma espécie de tributo, tá certo? Competência tributária é outorga constitucional para se criar tributo conforme determinado na Constituição. É um poder dado pela Constituição para instituir tributo. E mais, competência tributária, conforme dito, é outorga constitucional para se criar tributo. E a capacidade tributária é a possibilidade de figurar numa relação jurídica, num polo ativo ou num polo passivo, de cobrar ou ser cobrado numa relação jurídica tributária. Tá certo? Então, esses foram os questionamentos dos nossos seguidores. E, mais uma vez, eu gostaria de pedir que vocês curtam essa página, que vocês curtam o canal, que vocês compartilhem esse conteúdo e que vocês se inscrevam para receber mais e mais conteúdos envolvendo o direito tributário. Toda quinta-feira, nesse mesmo horário, eu estarei aqui para
responder aos nossos seguidores as dúvidas atinentes ao tema direito tributário, né? Fica aí mais um alerta, cuidado, que são temas que nós nos deparamos no dia a dia, seja na vida prática, no escritório, ou seja, dentro das faculdades. Tributo é gênero, imposto é uma espécie. Competência tributária é o poder dado pela Constituição aos entes federativos para instituir, para legislar sobre aquele tipo tributário. E a capacidade tributária difere de competência, sendo esta última apenas a possibilidade de figurar numa relação jurídica tributária, para figurar numa relação em que se cobra ou se é cobrado numa relação tributária. Ficam essas dicas, essas respostas dos questionamentos nos enviados, e mais uma vez eu agradeço aos que acompanham, aos que estão inscritos no canal e compartilham, e me coloco à disposição de todos, e até a nossa próxima live. Um forte abraço a todos.